temática, né, da formação de professores, que hoje tem sido central nas nossas investigações, né. Muitos de nós estão investigando com docentes, tentando entender essa questão da profissionalidade docente, da formação docente, especialmente olhando para essa formação, essa constituição, na perspectiva da educação em valores, da educação socioemocional. Então, agradeço, professora Silvia Colello, por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que as discussões vão agregar bastante, né? Antes de passar para a professora Silvia, só um recadinho rápido. Nós vamos mandar para vocês um formulário para que nós possamos coletar informações sobre a biografia de vocês, para que a gente possa colocar no nosso site, tá bom? E aí, em breve, vamos ter mais informações. Um outro recadinho rápido é que dias 12 e 13 nós temos o Seminário Internacional de Projetos de Vida e Transformação Social. Vamos mandar de novo lá no Lab o link, né, para inscrição. E mais para frente eu gostaria de combinar um momento, já que algumas pessoas vão vir para São Paulo para poder participar, um momento da gente se encontrar presencialmente também. Eu acho que vai ser bacana essa oportunidade, tá bom? Então, agora passo a professora Silvia, né, vamos ouvi-la e vamos anotando as dúvidas, porque ao final, dúvidas, comentários, né, inquietações, para que a gente possa, ao final, trazer essa discussão, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço aí o convite que me foi feito para falar desse assunto que é tão instigante, ao mesmo tempo tão complexo, né? É alguma coisa que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a impressão que temos que estudar mais e aprender mais e mais. Antes mesmo de começar, eu gostaria, a Viviane já falou, mas eu gostaria de deixar aí à disposição de vocês o meu e-mail, que é o silviacolello, com 2 L's no lo, @usp.br, e a minha página pessoal, que é Silvia Colello, de novo com 2 L's no o, .com.br. Lá nessa minha página vocês podem encontrar uma série de vídeos, de videoaulas, de artigos, de entrevistas, de trabalhos de pesquisa, então tem uma grande quantidade de material que dá para baixar, tudo gratuitamente, podem usar e abusar. Bom, para falar deste assunto, tá? A bibliografia depois eu passo para vocês, aí vocês podem tirar uma foto. Mas para falar desse assunto, eu vou começar mostrando uma foto, uma imagem, não é uma foto, é uma imagem, muito interessante. Eu vou colocar e eu quero que vocês me digam rápido, 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 muito rápido, sem pensar muito, o que é que vocês estão vendo. Bom, provavelmente vocês viram uma árvore. Né? Eu vi vários rostos. A primeira coisa que a gente vê... Hã? Vários rostos. São muitos. Quantos? Eu estou vendo 6. Pode procurar que tem mais. 8. Pode procurar que tem 9, mais. 10. É verdade. Tem. Pode procurar que tem mais. Tem muitos. São 11, tá? Então, essa imagem, né, ela é muito interessante, porque, assim, o que dá a forma da árvore são justamente os rostos. E, no entanto, o que a gente vê à primeira vista é a árvore, né? Você só enxerga os rostos quando você para olhar com mais detalhamento e tal, mas, a princípio, o que a gente vê é a árvore. Agora, olha que interessante, se eu quiser mudar o formato dessa árvore, eu tenho que mexer com os rostos. Né? Eu estou usando essa imagem como uma metáfora visual, tá, para falar justamente da constituição docente. O que a gente vê é o professor. Você circula nas escolas e o que está lá é o professor, você vê vários professores. Mas cada um é constituído de uma forma.
e cada um é constituído com base em uma complexidade de fatores muito, muito grande que a gente não consegue apreender. Então, só para dar uma ideia para vocês, eu vou citar alguns que eu separei, né, alguns dos fatores que incidem sobre a constituição docente, que são fundamentais para a gente entender essa constituição. Tá? Em primeiro lugar, a opção pela docência no contexto do nosso mundo. Em segundo lugar, a constituição docente no contexto da vida escolar. Em terceiro lugar, a constituição da prática pedagógica. Depois, a representação do papel do professor. Mais um, a percepção dos sentidos do trabalho docente. Mais um. Eita, agora não está entrando, pera. Mais um, a consideração das dimensões do trabalho pedagógico. Mais um, clareza sobre o lugar do professor no processo de aprendizagem, a construção das relações professor-aluno e, por último, o apoio à trajetória escolar dos alunos. Pensando nesses 9 fatores que eu considero fundamentais, a gente pode chegar a alguma coisa mais interessante ainda, que é focar alguns desafios, algumas possibilidades, alguns limites e algumas perspectivas. Bom, esse é o retrato aí da minha fala de hoje. Eu pretendo com vocês pensar cada um desses aspectos, desses 9 aspectos, para depois chegar aos desafios, as possibilidades e os limites. É claro que isso, eu não tenho a menor pretensão desses aspectos esgotarem a constituição docente, e nem tenho a pretensão de sistematizar esses aspectos com valor de verdade absoluta. Muito pelo contrário, o que eu estou fazendo aqui é uma provocação para vocês, para a gente poder pensar um pouco mais na constituição docente. Eu gostaria que a cada passo, cada ponto que a gente analisar, vocês conseguissem pensar numa perspectiva externa, o que isso significa para o professor, mas também numa perspectiva interna, como eu sou educador, né, a partir dessa variável, desse ponto. Então, vamos começar com a opção pela docência. A opção pela docência, tá? No contexto do nosso mundo. Então, como que é isso? Vou dizer para vocês que é um ponto de tensão, porque a gente lida com 2 esferas, com a dimensão profissional e com a dimensão pessoal. São 2 esferas que estão sempre em negociação, em tensão, né? É uma coisa muito dinâmica. A minha tentativa de botar isso numa tela é muito difícil, porque a gente não consegue captar a dinâmica com que isso acontece. Mas vamos lá. Por um lado, pelo lado dimensional, desafios de ser professor no mundo de hoje, na sociedade tecnológica. Então, esse mundo da comunicação, essa sociedade da informação, essa sociedade tecnológica que muitas vezes a gente não tem nem acesso, né? O que é isso? Quer dizer, nós estamos em plena era da comunicação e da informação. O que é ser professor nesse contexto? Por um outro lado, na dimensão pessoal, a gente tem a opção profissional no quadro da desvalorização da educação. Então, particularmente aqui no Brasil, a gente sabe que a profissão é desvalorizada, o educador muitas vezes tem uma condição difícil, e como é que você vai optar por uma profissão que você sabe que é desvalorizada? O outro ponto é a formação inicial e continuada. No ponto de vista profissional, você precisa encarar essa formação inicial e continuada. E do ponto de vista pessoal, você tem que lidar com uma representação mental da função docente. É vocação ou é profissão? Nós, educadores do Brasil, temos lutado muito pela profissionalização docente.
porque a ideia de vocação, eu resolvi ser professora porque essa é minha vocação, porque eu gosto de criança, alguma coisa assim, fez com que contribuiu para que a profissão docente fosse valorizada. Assim, então, se é um sacerdócio, se é uma vocação, você pode até fazer de graça, alguma coisa assim. Então, eu acho que nós estamos num momento de luta para a valorização da nossa profissão. Mas muitas pessoas ainda vivem a profissão na perspectiva do sonho, da vocação, do meu desejo. Mais os desafios de ser professor no contexto das oscilações e descontinuidades das políticas educacionais. Então, a gente sabe que no campo do profissional, a cada mudança de governo, a gente tem novas diretrizes, novos programas, novas diretrizes, e isso acaba tumultuando muito o trabalho do professor. Né? E, por um outro lado, a docência como constituição da pessoa e da personalidade. É verdadeiramente vestir a camisa, quer dizer, você tem que vestir a camisa do professor, né? Entrar dentro disso, absorver o que isso significa, dentro de uma lógica de descontinuidades e rupturas. Depois, a imersão na escola e assimilação do projeto da escola. Então, todo professor tem que entrar no clima da escola e abraçar o projeto da escola. Mas, por um outro lado, a gente tem um desafio pessoal que é bem significativo, que é a superação do próprio percurso estudantil, porque isso é tão forte em cada um de nós que para você abraçar uma proposta pedagógica ou um projeto de ensino diferente, o professor sempre tem que lidar com aquela ideia do assim aprendi, assim ensinarei. Então, é um movimento interno que tem que ser feito a todo instante. E, finalmente, os desafios do ser professor em face das pressões, expectativas e avaliações. O professor está o tempo todo sendo avaliado, pressionado, se ele deu conta no recado, se ele não deu conta do recado, as avaliações internas e internas. Então, ele está sempre na condição de vidraça, de ser criticado, né? Na tensão entre o sucesso e o fracasso escolar, parece que sobra a parte fraca disso é justamente o professor, porque é muito fácil culpabilizar o professor quando as coisas não dão certo. E isso tem a ver, por um outro lado, com a docência como projeto de vida. Como é que eu, professora, lido com isso? E quais os meus sentimentos de satisfação e insatisfação com relação a essa responsabilidade, a essa pressão, essas expectativas? Né? Então, tudo isso é só para mostrar para vocês, né, a multiplicidade de fatores externos e internos que estão nesse jogo, né, da opção pela docência. Tá? Passo agora ao segundo ponto, que é a constituição docente no contexto da vida escolar. Tá? Como que é esse contexto escolar? Então, de cara, eu vou dizer para vocês que tem os fatores extrínsecos, que é o que está fora, né? Está fora da escola, o que está fora da minha sala de aula, e os fatores intrínsecos, tá? Que é aquilo que está dentro da minha sala de aula, com que eu tenho que lidar todo dia. E tem dois conceitos que eu considero muito importantes, que é a profissionalização e a profissionalidade. A profissionalização é tudo aquilo que você faz para ter o direito, para ter o direito de ser professor. Então, é a coleção dos seus cursos, dos seus diplomas, da sua formação, tudo aquilo que você concretamente fez para ser professor, formalmente você fez. Né? Então, todos os cursos, seria o seu currículo, vamos dizer assim. E a profissionalidade é como você traz esses cursos e essa formação para dentro de si. Né? A Sônia Penin, que é uma professora aí da Faculdade de Educação, ela diz que a profissionalidade é a mistura da profissionalização com a personalidade.
né? É como que você assimila tudo isso. E aí, a partir desses 4 pontos, né, a gente pode pensar em como que é o contexto da vida escolar, né? Em primeiro lugar, tem uma visão de mundo que perpassa de forma mais nítida ou menos nítida dentro da vida escolar, e, por um outro lado, em função dessa visão de mundo, tem uma cultura profissional que, normalmente, quando o professor entra na escola, aquilo já está posto. Um certo modo de fazer. É assim que as pessoas fazem a educação, né? E, considerando esses 2 aspectos, o professor vai ter que balancear, por um lado, os conhecimentos que ele tem de como ensinar, são os conhecimentos didático-pedagógicos, e, por um outro lado, ele tem que ter o conhecimento do que é que ele vai ensinar, são os conteúdos, tá? E, por isso, está o lado avesso disso, né, a outra face da moeda, é justamente a concepção que esse professor tem de aluno, de aprendizagem e de papel do professor. Então, essas 2 esferas têm que se balancear, tá, para que ele possa entrar em sala de aula. E aí ele vai lidar, né, com essa tensão, com essa dinâmica entre os saberes aprendidos e os saberes vividos. Tudo aquilo que ele aprendeu, mas também tudo aquilo que ele traz como experiência para a sala de aula, tá? E aí a gente pode falar de condições objetivas de trabalho, é quanto ele ganha, quantas aulas ele dá, qual é o horário dele, como que está o contrato de trabalho dele, e as condições subjetivas, como que ele se sente neste lugar, no contexto de vida, e é claro que o balanceamento de tudo isso acaba se traduzindo numa situação de satisfação e insatisfação. É muito engraçado, porque as pesquisas que a gente faz mostram que o professor muito facilmente se sente satisfeito com tudo que está à direita, né? Que é ele, que é o que ele conseguiu ensinar, que é a relação dele com seus alunos, que é a ideia que ele tem de como ensinar. E muitas vezes a insatisfação vem em função das condições objetivas de trabalho e da dificuldade que ele tem de combinar os aspectos pedagógicos com os aspectos de conteúdo, e isso costuma gerar uma certa tensão, né? Mas acho que esse quadro está aí justamente para vocês imaginarem a pluralidade de aspectos que estão só dentro do contexto da vida escolar. Passo, assim, para o terceiro aspecto, que é a construção da prática pedagógica, né? Então, em primeiro lugar, tem aqui nesse quadradinho da esquerda a fundamentação do trabalho pedagógico. É tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que te ensinaram na faculdade ou no curso de formação continuada. Quer dizer, você tem um estoque de conhecimentos que não é fechado, obviamente, mas que é a sua base de trabalho. E isso vai ser assimilado pelo professor, mas não numa perspectiva de toma lá da cá, mas o professor vai filtrar todo aquele conteúdo que ele aprendeu, toda aquela informação que ele teve na sua formação inicial ou continuada, isso vai ser filtrado em função da subjetividade do professor, da sua personalidade, da sua identidade. É interessante a gente perceber, e no meu caso, que sou professora de professores, né, formadora de professores, às vezes você traz a mesma aula, tá, para uma mesma turma, e cada professor absorve aquilo, assimila, abstrai aquilo de uma forma muito pessoal, né? E esse salto do que a gente aprendeu para o que eu assimilei e como eu assimilei, ele é bem difícil, ele é bem desafiador. E aí tem um salto mais desafiador ainda, que é a transposição didática. Como é que eu vou levar tudo isso que eu aprendi para a sala de aula, para o contexto escolar? Eu acho que esse é o ponto mais
complicado da vida de um professor, porque essa passagem não é direta. Ela tem que ser muito refletida, muito pensada, e às vezes as condições de trabalho não permitem que essa transposição seja feita, né? É o caso daquele, sei lá, posso dar um exemplo, um professor que saiu da faculdade, que aprendeu, que estudou Vygotsky, Piaget e tudo mais, quer dizer, ele tem tudo bonitinho lá no seu caderninho, mas quando ele chega na sala de aula, ele se pergunta, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Aonde tudo que eu aprendi vai entrar aqui nessa sala de aula, né? Como eu transformo isso em prática? A rigor, esse segundo pulo teria que ser feito por uma equipe escolar, né? Por um coordenador pedagógico, né? Por uma base, por uma equipe de trabalho que desse sustentação à construção da prática pedagógica. Mas a gente sabe que, muitas vezes, isso não acontece, e aí a profissão docente acaba sendo muito solitária, porque o professor fica sozinho para tentar trazer toda essa base teórica para a sua prática pedagógica. Se a coisa ficar assim, ainda vai ser muito difícil. A gente começa a ter uma condição melhor quando a gente tem um retorno disso. Então, esse professor que aprendeu, esse professor que fez a transposição didática, se ele consegue, a partir da aula, do contexto prático de trabalho, se ele consegue refletir, rever, aprender, reconstruir, se o ponto final não pode ser a sala de aula, o ponto final tem que ser a reflexão, a revisão. Então, acho que aí a gente tem dois tipos de professores, um que dá aula do jeito que deu, e tem outro professor que dá aula pensada, mas que procura aprender com a sua própria prática, e aí ele pode voltar a estudar, a pesquisar e a se repensar como professor. Passo agora para o quarto ponto, que é a representação mental, né, do papel do professor. Aí eu vou lançar a mão de uma pergunta muito interessante. O Jorge Gusdorff, num livro, esse livro é bem antigo, é da década de 70. É um livro bem antigo, mas eu acho que a pergunta que ele faz é extremamente atual e nos faz pensar na representação do papel do professor. A pergunta que ele faz é: a educação se submete à instrução ou a instrução se submete à educação? O que é isso? Eu acho essa pergunta do Gusdorff, eu acho muito interessante para a gente se compreender e pensar no papel do professor. Então, vou explicar para vocês. A educação que se submete à instrução é essa aqui. O professor é um instrutor, um mero instrutor, ele tem que cumprir o currículo a partir dos conteúdos previstos, ele tem que dar conta do currículo e daquele planejamento que ele fez. Então, todas essas bolinhas vermelhas aí podem ser pensadas como conteúdos. Então, você ensina história, ensina geografia, ensina biologia, ensina português, matemática, sei lá, meiose, mitose, Revolução Francesa, capitanias hereditárias, vai jogando tudo naquele funil, e daí, no final do processo, no final de todo o ensino básico, você fala, olha, passa no liquidificador e passa na peneira, parabéns, você é um homem educado, e o sujeito sai lá com todos os seus diplomas, né? Então, é a ideia de que a educação vem de fora para dentro, é uma questão de você injetar no sujeito todos os conteúdos e depois, na média, ele acaba sendo um professor, até porque ele está carregando todos esses diplomas, esses certificados, tá? Essa é uma forma de conceber a educação. A outra é quando a educação se submete, é quando a instrução se submete à educação. O professor é um educador e existe, acima de tudo, um projeto educativo de formação humana. É porque eu tenho um projeto maior de formação humana, tá? De construir
pessoas críticas, conscientes, participativas, tá? Que eu vou dar conteúdos, vou discutir valores, vou discutir afetividade, vou trabalhar socialização, etc. Tá? Então, é assim, na opção da esquerda, o conteúdo é o que gera o trabalho do professor, e na opção da direita é a educação que é o mais forte, né? Eu gosto de dar um exemplo, uma vez que eu vivi na minha sala de aula, um aluno meu que estava fazendo licenciatura em matemática, e ele falava, mas professora, eu estou fazendo matemática, meu negócio é ensinar matemática, como é que eu vou ter um projeto de educação? E eu respondi para ele, olha, a sua matemática vale chongas se você não tiver um objetivo maior que dê sentido à sua matemática. Nesse sentido, a gente pega o ensino de história e joga no lixo, ensino de português, joga no lixo, ensino de biologia, joga todos os conteúdos no lixo, se eles não tiverem a serviço de um objetivo maior, que é a formação do ser humano. Percebe que, nesse caso, o conteúdo é o meio e não o fim do projeto educacional, né? Quando a gente vê essas duas opções, a gente realmente tende a se repensar enquanto educador. Você não é professora de geografia ou de história ou de português, você é, acima de tudo, um educador. E o Jorge Gusdorff diz que a verdadeira pedagogia não faz caso da pedagogia, né? O que ele quer dizer é que a verdadeira pedagogia tem um objetivo maior, que é essa formação humana, né? Diretamente relacionado com isso, tem esse quinto aspecto, tá? Que é a percepção do trabalho do docente. Como é que a gente percebe o sentido desse nosso trabalho? O professor tem que trabalhar a partir de dois vetores que caminham paralelo: o pedagógico e o educativo. O pedagógico é tudo aquilo que diz respeito ao ensino-aprendizagem. E o educativo é tudo aquilo que diz respeito à formação humana. Quando você trabalha com sentimentos, com afetividade, com valores. Mas essas coisas estão juntas e elas têm que caminhar paralelamente. Então, eu digo que essa combinação do pedagógico com o educativo, elas incidem em várias frentes de trabalho. Em primeiro lugar, o desenvolvimento do aluno. Sim, porque todos os alunos, sejam eles crianças de educação infantil, sejam alunos de EJA, sempre o professor tem que se preocupar com o desenvolvimento dessa pessoa. Em segundo lugar, a aprendizagem. Esse ponto é indiscutível. As crianças vão na escola para aprender, a escola existe para ensinar, né? Em terceiro lugar, a socialização, que é quando o professor ensina ou trabalha a questão de você viver em comunidade, a perspectiva de você ter empatia, de você desenvolver trabalhos colaborativos, de você trabalhar em equipe, o que é você viver num grupo e o que é você viver no contexto da nossa sociedade, tá? Depois, a personalização. Esse ponto é bem interessante, porque é o fato de você ter uma personalidade dentro do contexto social. Para dar um exemplo sobre isso, a gente vê muitas vezes os jovens, adolescentes, que eles se socializam no seu grupinho de amizades e eles quase que perdem a identidade. Então, todos se vestem do mesmo jeito, todos gostam da mesma banda, todos falam do mesmo jeito. Então, é assim, quer dizer, o indivíduo não consegue ser ele dentro do todo. Parece que ele tem que ser... no esforço que ele tem para se igualar e para fazer parte do grupo, ele se perde enquanto sujeito individual, né? Esses dois aspectos são bem interessantes porque eles parecem formar um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu tenho que preparar o meu aluno
para viver no contexto social, eu tenho que preparar o meu aluno para ele ser ele mesmo dentro desse contexto social. O outro aspecto é a humanização. A humanização tá claro, eu não sei se eu estou correndo muito, se vocês têm... Tá claro, tá tudo bem. Tá. A humanização é você dar para o seu aluno a condição de herdeiro da humanidade, né? Herdeiro do patrimônio da humanidade. Então, por exemplo, a literatura, o campo da literatura, o campo das artes, isso não é necessariamente de um Picasso ou de um Van Gogh, de um Machado de Assis ou de um Shakespeare. Isso já faz parte de um patrimônio da humanidade. Então, a ideia é que todo sujeito educado ele seja humanizado pela possibilidade de acesso aos bens, às construções humanas de uma forma geral. Então, é aquele aluno que ele se formou em, sei lá, ele é um advogado, mas não é porque ele é advogado que ele não pode ter acesso às artes, à literatura. Então, o papel da educação é a gente viabilizar os caminhos para que o sujeito possa transitar no patrimônio da humanidade. E, finalmente, a libertação. Aqui é bem na ideia do Paulo Freire, tá? De que a educação tem que libertar o ser humano no sentido de que ele possa mudar o seu contexto de vida, que ele possa se inserir no mundo e participar e recriar esse mundo. Então, a libertação é você poder ter uma postura criativa diante do mundo. Bom, tudo isso junto, pensando no projeto pedagógico educativo, é a possibilidade de você formar um sujeito ético, crítico, autônomo e participativo. E isso você só consegue se você trabalhar no paralelismo desses dois eixos, que é o campo pedagógico e o campo educativo. O sexto aspecto, tá, é a consideração das dimensões do trabalho pedagógico, tá? Que é assim, antigamente, né, os professores se preocupavam única e exclusivamente com os saberes. E hoje a gente tem muito claro de que se a gente ensinar na perspectiva de só dar conteúdo para que o aluno conheça aqueles pontos definidos pelo currículo, isso é muito pobre. A gente tem que fazer muito mais do que isso. A gente precisa trabalhar com os saberes, com as habilidades, com as competências, com os valores, sentimentos e posicionamento crítico. Então, para dar um exemplo para vocês, se eu estivesse falando, por exemplo, do futebol, saber é você conhecer as regras do futebol, porque senão você vai jogar qualquer coisa menos futebol. Se eu estivesse falando da matemática, saber é você conhecer, entender o conceito das 4 operações, por exemplo, tá? Saber o que é adição, o que é a multiplicação, o que é a subtração, o que é a divisão, tá? Isso é um saber. Habilidade. O que é habilidade? Se eu estivesse falando de futebol, habilidade é aquilo que os jogadores de futebol têm. Ele sabe cabecear, ele sabe driblar, ele tem direção no chute, isso é habilidade. Se eu estivesse falando da matemática, habilidade é você montar a conta efetivamente. Não basta eu só compreender o conceito da multiplicação. Eu tenho que ser capaz de fazer a conta e resolver um dado problema, né? A competência, o que é a competência? É justamente você fazer uso desses saberes e dessas habilidades no contexto da sua vida. Então, se eu estivesse falando do futebol, competência é você botar as regras do jogo e as suas habilidades numa situação de jogo, né? Então, a gente vê, por exemplo, tem gente que é campeão de embaixadinha, né? Aquele que fica
tocando a bola com o pé, ele tem uma habilidade fabulosa, mas ele não é um bom jogador, por quê? Porque ele não faz dessa habilidade uma competência. Então, a competência é justamente você botar os seus saberes e as suas habilidades na situação de jogo. Se eu estivesse falando da matemática, é você, por exemplo, ir na feira e executar as 4 operações para fazer as suas compras, né? É você botar competência, é você botar no seu contexto de vida aqueles saberes e aquelas habilidades. E, finalmente, tá? Tem os valores, sentimentos e posicionamento crítico. Você tem que se posicionar em face daquilo que você faz, que você aprende. Se eu tivesse falando de futebol, valores, sentimentos, posicionamento crítico seria, por exemplo, saber ganhar e perder, saber respeitar o adversário. Se eu tivesse falando da matemática, é você não usar a matemática para fazer uma conta e enganar o outro, enrolar o outro, né? Ter uma relação de vantagem sobre o outro. Tá? Então, eu estou trazendo isso de uma forma muito breve, mas justamente para mostrar como que a dimensão do trabalho pedagógico, ela se dá em várias esferas, e a gente tem que levar isso em consideração, justamente porque quando você trabalha tudo isso, você tem a educação como um processo de constituição da pessoa nas relações com o seu mundo, que tem tudo a ver com aquela ideia do Gusdorf, né? A instrução se submete à educação, é porque eu tenho um projeto de constituição da pessoa, né? Nas relações com o seu mundo, que eu tenho que trabalhar em várias esferas. Tá? Depois, o sétimo ponto que eu gostaria de se situar é o lugar do professor no processo de aprendizagem. Bom, nesse slide, eu toda vez que vejo, eu dou até risada, porque é a minha tentativa de botar a concepção do Vygotsky em uma única tela. Tá? Vale a tentativa, é uma concepção bem complexa, mas vale a tentativa de botar isso, toda a concepção do Vygotsky em uma única tela. Né? Esse esquema está no meu livro, que é o Alfabetização, o que, porquê e como. Né? Como é que o Vygotsky entendia a aprendizagem? Existe um processamento interno, tá? Mas esse processamento interno ele depende de um contexto, depende do que está externo ao sujeito. Então, essa imagem eu acho bem interessante, porque ela mostra justamente a combinação entre os aspectos, entre o ambiente, tá? Entre o contexto sociocultural do sujeito e a elaboração mental, né, do sujeito no processo de aprendizagem. E como é que esse sujeito aprende? Vamos lá. Primeiro tem o sujeito aprendiz, sujeito cognoscente. Pode ser uma criança de educação infantil ou um adulto, não importa, tá? É um sujeito que está aprendendo. Como é que ele aprende? Na relação com o outro, o que a gente sabe que são muitos outros, né? Inicialmente, para os sujeitos, esse outro é a mãe, né? Quando o bebê nasce, essa relação com o outro é principalmente a mãe. Mas, aos poucos, esses outros vão entrando na vida desse sujeito. Então, é o pai, a mãe, os irmãos, os professores, os amigos, os colegas, quer dizer, sempre este sujeito está numa relação com os outros. E essa relação eu-outros não se dá no vazio, ela está num contexto do universo sociocultural do sujeito. Então, se o sujeito fala nós fumo e nós vortemo, não é porque ele é burro, é porque ele está na interação com outro que fala assim, em um meio em que as pessoas falam assim. Então, não dá para você desconectar o processo de aprendizagem desse mundo do sujeito. Tá? E, para além deste mundo, a gente tem os campos,
da ciência, os campos do saber, aquilo que a gente gostaria de ensinar para os nossos alunos. Veja que a matemática, a física, a biologia, tudo isso está no nosso universo sociocultural. Mas se você solta uma criança e fala viva no seu ambiente sociocultural, dificilmente ele vai aprender a biologia, a física, a química, o direito, a medicina, dificilmente ele vai aprender, embora esse campo do saber e da ciência, veja que a fronteira entre eles é pontilhada, no sentido de que existe uma permeabilidade entre esses campos da ciência e o universo sociocultural do sujeito. Mas se você deixar o indivíduo só nesse universo cultural, ele não acessa facilmente esse campo da ciência e do saber. Tá? E, para além disso, existe todos, no nosso caso, né, os apelos da sociedade globalizada, tecnológica, esse mundo tem determinadas formas de aprender, de se comunicar, e que exigem desse sujeito determinadas formas de ser, formas de agir, formas de buscar o conhecimento, formas de se comunicar. E aí sim a gente pode pensar qual é o papel do professor dentro dessa possibilidade de conhecimento, é justamente esse. O professor é aquele que tem que se constituir como um outro na vida do sujeito e fazer a mediação, o planejamento, a interação e a sistematização. Então, o Vygotsky diz que a importância da escola é justamente ter uma direcionalidade, sistematizar conceitos, ideias e saberes que estão muito difusos no nosso universo sociocultural e que o indivíduo não teria acesso se não fosse esse professor mediador, né? No sentido de ponte, de estabelecer as pontes entre este sujeito, o que ele sabe, o como ele vive, e esses campos da ciência, os campos do saber que a gente gostaria que essa criança aprendesse, né? O grande problema da escola é que muitas vezes ela não funciona passando por todas essas esferas, furando todas essas bolhas, né? O grande problema é que muitas vezes o professor entra sem considerar o universo sociocultural do sujeito e já quer transportar esse sujeito direto para esse campo da ciência ou do saber. E na hora que ele não faz essa ponte passando pelo universo sociocultural, né, dificilmente o aluno aprende, ele não entende qual é a razão daquilo, né? Que é o caso muito simples de um professor que chega lá para a criança de 8 anos e fala, vamos aprender a tabuada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, amanhã vamos fazer prova oral, quer dizer, se o indivíduo não entende o que essa tabuada tem a ver com o seu mundo, com o seu universo cultural, qual é o significado desse conhecimento, para que eu tenho que aprender esse conhecimento, se ele não tem isso, dificilmente ele vai encarar essa dura tarefa de decorar todas as tabuadas. Passo agora para o 8º ponto, que é a construção das relações professor-aluno. A gente tem que admitir que nas relações professor-aluno, existe necessariamente uma tensão, tá? É uma tensão que está inerente ao papel e à realidade de cada um. Vamos tentar entender como que isso acontece, tá? O professor trabalha na lógica de um deve ser. Você deve ser estudioso, você deve ser pontual, você deve fazer a lição de casa, você deve respeitar os seus colegas. E os alunos vivem dentro de uma lógica do querer viver. Por isso que eles conversam na sala de aula, por isso que eles saem dos limites, porque eles estão trabalhando dentro de uma lógica de viver e não do dever ser, né? Aí o professor propõe limites a partir de normas, né? O professor propõe e fala, olha, essa escola nós vamos funcionar com base nesses limites, nestas normas. E o papel do aluno qual que é? É justamente romper o limite,
testar esses limites. As crianças, os adolescentes, todos passam necessariamente por isso. Eles vão testando esses limites. O professor está centrado no grupo. O aluno pensa no ponto de vista da sua individualidade. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu estou a fim de fazer. E o professor está pensando no grupo, o que essa turma tem que aprender. Então, isso já explica o ponto aqui abaixo. O professor tem conteúdos a ensinar, né? Ele quer que o aluno aprenda Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, conjugação dos verbos irregulares, hidrografia da Europa, não sei o que. Ele tem conteúdos específicos a ensinar. E o aluno se pergunta, que razão que eu tenho para aprender isso? Como que isso me toca? Né? Como que esses conteúdos me dizem respeito? O professor tem um ensino planejado, ele faz todo esse planejamento e ele tem tudo bem esquadrinhado lá no seu caderninho do que ele tem que fazer e do que ele tem que ensinar. Mas, do ponto de vista da aprendizagem, tá? Do ponto de vista do aluno, a aprendizagem é sempre turbulenta. E aí eu me baseio numa postura piagetiana que diz que aprender traz uma certa angústia no sentido que você tem que abrir mão das suas verdades, dos seus conhecimentos para considerar outros, né? Isso é difícil, você tem que testar, você tem que admitir que você não sabe, você tem que se debruçar sobre esse conhecimento. Então, a aprendizagem não é um processo tranquilo, ele é turbulento, porque o aluno lida com várias hipóteses, ele testa suas hipóteses, ele percebe que aquela ideia que ele tinha não é a mais correta, ele tem que abrir mão do seu chão, né? E isso se dá na questão do aluno, mas também a gente poderia pensar que na evolução da ciência, cada grande revolução científica trouxe para os homens a necessidade de abrir mão dos seus saberes, né? O professor tem metas a longo prazo, né? E o aluno pensa no aqui e no agora, no meu momento presente, o que eu estou vivendo neste momento. Então, se a gente pensar na natureza do ser professor e ser aluno, existe sim uma tensão que é inegável. Agora, essa tensão não precisa necessariamente ser vivida aqui como uma ruptura de Muitas vezes eu circulo muito em escolas e eu vejo essa tensão, né? O professor querendo dar aula e o aluno botando o pé no breque, fazendo bagunça, saindo dos limites. E aí eu penso muito nessa corda aqui, nesse braço de ferro, nessa corda que se rompe. E, infelizmente, quando ela se rompe, todo mundo cai no Lago dos Jacarés, né? Então, eu penso que o desafio aqui é a gente poder lidar com essa oposição, mas dentro de uma perspectiva de negociação, né? Então, em vez de você impor limites, você discute limites, e quando você discute limites e constrói os limites com seus alunos, eles vão passar a respeitar esses limites, né? Se você faz esse aluno perceber que ele não é um sujeito sozinho, que para além da sua individualidade ele tem um compromisso com o grupo, as coisas mudam, né? Então, eu penso que nessa construção das relações professor-aluno, a gente tem que transformar essa oposição natural que existe em uma negociação. Por último, aqui a ideia de que o professor, né, muitas vezes o professor diz, eu sou o professor do segundo ano, eu sou o professor do terceiro ano, como se ele estivesse dentro de uma caixinha. E isso não pode ser assim. A gente teria que pensar cada momento, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, em função de um caminho, de um contínuo, de uma longa trajetória dos alunos. E esse contínuo tem diferentes significados ao longo da vida escolar. Em primeiro lugar, eu acho que é o acolhimento, tá? Então, o professor deveria acolher o aluno
né? De ponta a ponta, mas a maior ênfase desse acolhimento é na educação infantil e nas séries iniciais. Mas vejam que esse traçado do acolhimento vai até lá o fim do nosso contínuo, porque você precisa continuar acolhendo o menino lá do ensino médio, tá? Mas a maior ênfase é na entrada, tá? Um segundo momento é a escolarização, a formação do estudante, né? Que é a partir, sei lá, mais tipicamente, né, a partir do terceiro, quarto, quinto, né, ano, a partir até o final, você tem que fazer com que este aluno se torne um estudante, ele saber aprender, ele gostar de aprender, ele saber se organizar. Então, muitas vezes a gente tem esse caos na sala de aula, né? E aí a imagem é muito sugestiva, tem um dormindo, outro pulando pela janela, outro puxando o cabelo do colega, outro jogando aviãozinho, né? Qual é o problema dessa turma? O problema dessa turma é que eles não estão vivendo a sua escolaridade na perspectiva de estudante, de desejar o conhecimento, de se disponibilizar para o conhecimento, de querer o conhecimento, né? Então, não há uma adesão à vida escolar. É claro que isso você tem que trabalhar a formação do estudante do dia que o indivíduo entra na escola até o fim da sua vida escolar. Mas a maior ênfase, eu diria que está aí nesses anos finais aí do ensino fundamental. E, num terceiro momento, tá? A gente tem que formar o cidadão, preparar esse aluno para a vida, né? Aí eu botei uma charge que pode ilustrar isso, a professora toda ruborizada, falando, bem, crianças, pois é, né, vocês sabem, então, as plantas têm o órgão feminino e o órgão masculino, ela toda sem graça, sim, eles estão pensando naquilo, aliás, eles estão pensando naquilo o dia inteiro, né? Então, eu peguei o exemplo da sexualidade para mostrar para vocês como que, é claro que você também trabalha isso ao longo da vida toda, mas é mais a partir da segunda metade aí do ensino fundamental e ensino médio, que você prepara este aluno para, assim, você prepara para a sexualidade aí é só um exemplo, mas você prepara para a vida cidadã, né? É essa a ideia, para ele poder viver no seu mundo. Então, veja como esses três momentos, né, caracterizando o apoio que o professor tem que dar, é mais ou menos assim: primeiro você acolhe e traz esse aluno para dentro da escola na perspectiva da inclusão, de aceitar o aluno e acolher o aluno do jeito que ele é, venha ele da onde vier. Aí você trabalha com ele para que ele se torne um estudante, para que ele viva bem esse momento da escolaridade e depois joga para fora no sentido de que você põe esse sujeito para viver de modo responsável no mundo, tá? Bom, terminando aí, né? Posso dizer, bom, e como tá? Como o papel do professor se concretiza efetivamente no trabalho docente, tá? E aí, então, eu chamo o Paulo Freire para me ajudar nessa pergunta, e eu acho que essa passagem é maravilhosa, vale a pena ler, tá? Da gente pensar como é que o papel do educador realmente se concretiza. Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser um professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Então, aí o Paulo Freire nos dá uma lição de como deve ser o nosso vínculo com a escola e o modo como a gente deve assumir o papel de educação. Bom, finalmente, tendo discutido aqueles 9 aspectos, né, e concretizado aí na perspectiva do Paulo Freire, a gente poderia considerar muitos desafios, limites, possibilidades e perspectivas. Daria aí muita conversa, eu situei só alguns, tá? Em primeiro lugar, o desafio de inovar e lidar com as resistências. Muitas vezes, nós, professores, para a gente fazer uma educação melhor, para a gente fazer uma educação mais afinada com os nossos tempos e com o perfil dos nossos alunos, a gente tem que remar contra a maré da tradição escolar. Porque a tradição escolar é senta, cala a boca, abre a cabeça e lá vai conteúdo. E para a gente fazer um ensino mais significativo, a gente tem que romper com uma cultura que está muito arraigada na nossa cultura escolar. E como é que e qual é o critério para a gente saber que nós estamos no caminho certo? Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês maravilhosa, vocês vão amar isso. Qual tem que ser o critério? Tá? Infelizmente está em inglês, mas acho que dá para vocês compreenderem. O caminho, tá? O critério é quando o teach, ensinar, puder se refletir num learn, aprender. Eu acho essa imagem de uma potência incrível, porque é esse casamento que tem que ser o critério para pautar a nossa prática e os nossos caminhos no sentido de uma direção melhor. Outra coisa que eu gostaria de apontar para vocês como desafio é dizer que a realidade escolar muitas vezes pode ser muito difícil. As condições de trabalho podem ser muito difíceis, né? Eu acho que essa imagem ilustra muito bem, né, o quanto que pode ser difícil essa prática escolar quando as coisas estão desorganizadas. E aí esse professor que saiu ontem da faculdade com 1000 sonhos, com 1000 ideias, ele chega para os seus colegas e fala, olha, vamos desenvolver projetos, vamos trabalhar com valores, vamos propor trabalhos colaborativos, resolução de problemas, e aí aquele entorno vai contaminando, e ele perde, no contexto do seu trabalho, tudo aquilo que ele tinha de mais belo, que era o seu sonho, a sua vontade de mudar, né? Aí ele vai passando por esse processo de pasteurização, no qual ele vai sendo anulado. E aí eu situo isso como desafio de acreditar no projeto educativo e na escola como espaço de construção coletiva. O dia que o professor perde o seu acreditar, o seu querer, né, ele realmente perdeu a sua identidade de professor. Meu último slide para terminar. Ah, não, ainda tem os limites e possibilidades. Aí eu estou me baseando num livro que eu gosto muito, que chama Na Periferia dos Sonhos, que é da Valéria Fernandes. Ela trabalhou com formação de professores e ela dizia que ela encontrava limites e possibilidades. Então, aí vamos com os limites. Existem professores que não enxergam e que não escutam as vozes mudas. Ao invés do diálogo, da busca e do desafio, eles simplesmente se solidarizam com o processo de exclusão dos alunos. Que tipo de interesses nutrem por eles? Que tipo de relações estabelecem dentro da sala de aula? Que tipo de solidariedade condena professores e alunos à marginalização? Né? São professores que abrem mão e aí essa corda se rompe, né? E você perde os sonhos, você perde o ideal, você perde o compromisso que você tem com a sociedade democrática, de uma forma geral, e com o aluno.
mas tem também as possibilidades, né? Mas é possível destacar também professores que efetivamente se envolvem com seus alunos. Eles conhecem todos, sabem falar da vida de cada um. De uma certa maneira, o seu baixo desempenho, a sua apatia, o seu desinteresse significam para eles a possibilidade de ser uma ponte entre a realidade e o desafio a ser conquistado a cada dia de aula, né? É isso, quando há o compromisso, a indisciplina, o baixo desempenho, a não aprendizagem, passam a ser desafios que o professor assume e tenta lidar com essa situação, né? Agora sim, né, a gente pergunta quais são as perspectivas da profissão docente. Esse aqui é o meu aluno que dizia: professora, eu vou ensinar matemática, o meu negócio é ensinar matemática, professora. Eu não sou bom desse negócio de olhos no olho, olho no olho, cara na cara, compromisso, sentimentos, né? Então, a gente tem muitas vezes um mundo que está pegando fogo, com gravidez indesejada, com doenças venéreas, com indisciplina, com violência, com falta de respeito, com falta de limites, e o professor está lá ensinando só a matemática dele, achando que ele tem só que fazer o seu papel. E aí a sua perspectiva é muito pequena, né? Se a gente pensar, então, nessas perspectivas, a gente tem que ter em vista que a perspectiva na constituição docente é o conhecer, viver, refletir e lutar. O professor tem que se agarrar, tá, nisso como uma âncora do seu trabalho. Então, o conhecer, viver e refletir e lutar, por um lado, é afirmar-se como sujeito do conhecimento, disponibilidade para renovar o trabalho. E, por um outro lado, colocar-se como sujeito que define caminhos e cria alternativas, né? E, de novo, tá? Você precisa lutar. Lutar por condições de trabalho, por disponibilidade de uma equipe de apoio e de uma rede de sustentação formativa. E, finalmente, lutar, né, por a luta política pela valorização do ensino e da profissão docente. Percebe esses dois vetores? Por um lado, você acreditar na mudança, você ter compromisso, você se colocar como sujeito que define caminhos, que busca o conhecimento, e por um outro, a luta por melhores condições de trabalho, né, e por uma luta política de valorização da própria educação. E aí, finalmente, meu último slide, eu vou defender de novo com Paulo Freire a ideia dessa escola como espaço de transformação. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. No fundo, é esse o nosso maior desafio. Obrigado. Fica aqui o meu contato. Eu vou deixar com vocês, veja se vocês querem fotografar aí a bibliografia, tá? E eu vou também deixar para vocês fotografarem aí, não sei se tá fácil, as videoaulas sugeridas. Então, são aulas que têm relação com esse assunto. É isso, muito obrigada. Obrigada, Silvia, que lindo, muito lindo. Tá cheio de corações aqui. Corações, palmas, não sei se você chegou a ver. Para de compartilhar. Isto. Interromper o compartilhamento. Isto, ótimo. Olha, tem vários comentários aqui, né, das frases que você falou, que foram impactantes, né, da questão da humanização, a questão do professor perder o brilho, né, por causa do processo de pasteurização, das burocracias da escola, que os professores ficam desgastados, e a questão de saúde mental, enfim, e da inspiração mesmo, né, que gostaram. Acho que a gente tem um tempinho para alguns comentários, acho que vai ser bacana, né,
uma pergunta, comentário, A minha sugestões? intenção era trazer esses 9 aspectos e discutir possibilidades, limites e perspectivas, não para fechar, né, mas justamente para abrir, para problematizar o tema dentro da complexidade que ele merece, né? Uhum. Eu queria comentar, Silvia, que me chamou muita atenção e eu achei isso muito bacana, porque a gente está sempre falando do papel do professor, né? E a sua perspectiva traz uma abordagem bastante complexa desse papel, né? Então, isso me chamou muita atenção, da forma também como os sentimentos, as emoções perpassam todas essas dimensões que compõem essa complexidade, né? Mas eu vou deixar também para os colegas, eu tenho algumas questões, se der tempo a gente discute, que eu quero ouvir também as outras pessoas, se apresentem também para a professora Silvia, eu acho que seria bacana ela conhecer um pouquinho de vocês. Quem gostaria de começar? Pode ir, a professora Sandra Helena vai começar. Silvia. Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a Silvia, como a Viane disse, eu sou professora também, formadora de professores, sou pedagoga. E primeiro, assim, eu quero te agradecer porque você organizou uma série de elementos que ficam dispersos nesse nosso universo sociocultural da docência, especificamente, e você conseguiu organizar de uma forma complexa, mas ao mesmo tempo muito didática. Então, assim, eu amei, eu me senti aqui aluna vibrando na aula da professora. Então, muito, muito obrigada mesmo. E uma série de fatores que você traz aí, Silvia, são elementos que a gente encontra quando a gente está estudando o adoecimento docente, que é um recorte de pesquisa que a gente tem feito agora, né? Sobre o adoecimento docente e discente e como esses fatores eles impactam na qualidade de vida desse profissional e como que muitas vezes a gente não o percebe nessa loucura que é o cotidiano da educação, né? Então, assim, eu vou rever a sua aula com muita atenção, com muito carinho, agora fazendo muitas anotações, porque me ajudou a pensar uma série de coisas que eu fui anotando. Gostei muito quando você traz essa relação da tensão entre o professor e o aluno, né? Porque o papel do professor é exatamente atuar nessa tensão da constituição desse sujeito, mas que isso não pode se configurar como uma ruptura. Essa abordagem que você trouxe, eu gostei muito. Então, assim, mesmo agradecer pela aula e pela contribuição, essas várias anotações que eu fiz aqui, que depois eu vou organizar. Muito obrigada, professora. Então, realmente, assim, quando eu peguei o tema, eu confesso para vocês que num primeiro momento eu fiquei doida, porque são tantos aspectos que a gente tem que levar em consideração para captar a complexidade da constituição docente, que é muito difícil trazer isso em uma única hora de modo didático. Então, como eu disse, eu não pretendo esgotar os aspectos, mas eu procurei captar aqueles que eu considero mais importantes e trazer para vocês, justamente para a gente poder discutir. Que bom que você gostou, agradeço aí a sua acolhida. E esse adoecimento do professor, se você pegar em cada um desses aspectos e procurar por que o professor fica doente, por que o professor é desencantado, em cada um desses aspectos você teria uma razão para pensar sobre isso. Então, quando o professor não tem a dimensão do seu trabalho, do sentido do seu trabalho, do impacto do seu trabalho, realmente esse professor tende a ficar doente. A melhor defesa que você pode ter para encarar essa profissão, que é difícil sim, que tem tensões sim, é justamente você entender o seu papel como docente. Para dar um exemplo, eu que circulo muito nas escolas, você chega lá na classe de educação infantil, eu pergunto, e aí, professora, como que está a sua classe, os seus alunos, o que você anda fazendo?
E daí ela responde, eles são pequenininhos, eu estou contando historinha, eu estou ensinando as letrinhas, e vem tudo no diminutivo, né? A letrinha, a criancinha, tudo quase que infantilizado, e o professor que se vê sob essa lente, ele não percebe a sua importância, né? Então, quando o professor fala, eu estou ensinando as letrinhas, eu tenho vontade de responder, você não está ensinando letrinhas, você está ensinando o seu aluno a ser um ser humano crítico, pensante, responsável, ético, que é muito mais do que, quer dizer, as letrinhas, as historinhas estão a serviço de algo muito maior, né? É isso que eu acho. Então, se vocês forem pegar e tentar discutir o adoecimento docente, que é uma coisa muito triste, ou esse professor que foi pasteurizado e perdeu todo o encantamento de ser professor, realmente a gente entende por esses 9 aspectos, como esses 9 aspectos abrem brecha para a gente compreender as razões, tanto do fracasso escolar, quanto o adoecimento do professor, o desencanto pela profissão. Eu vou passar para o Fábio, e também, assim, aproveitar, né, esse foi um dos comentários que eu coloquei aqui ao longo das minhas anotações, antes de passar para o Fábio. Achei muito interessante, Silvia, como você coloca a possibilidade de uma satisfação por meio da luta e de voltar, né, de não só fazer essa transposição que é dura entre uma fundamentação, aquilo que me constitui enquanto docente, como eu transponho isso para a minha prática, mas como isso pode voltar por meio da reflexão e do sentido que a docência vai dando, né, para a gente. E aí eu queria só chamar a atenção do papel mesmo dessa formação inicial e continuada dentro desse espectro de possibilidade de revisão, de reflexão e de manutenção desse sentido docente, né? A professora Sandra Helena, a professora Lilian trabalham com a logoterapia. Elas trabalham muito com essa ideia do sentido, né? Então, acho que aí caberia pensar um pouco desse sentido por meio também dessa formação, né? Como que a formação movimenta esse sentido né, da reflexão, de como que a gente volta para aquilo que a gente aprendeu e, de fato, faz essas pontes, né? E que muitas vezes na formação inicial a gente não consegue estabelecer esses caminhos para que eles sejam, na formação também inicial, Silvia, na universidade, eu vejo que às vezes a gente precisa trazer para os licenciandos, essa possibilidade de continuar estabelecendo essas pontes. Uhum. Que a formação inicial termina e aí, assim, eu estou cheio de esperanças, aí eu chego na escola, eu enfrento muitos desafios e parece que tudo acaba, né? O grande problema é quando o professor acha que a sua aula é o ponto final da história, né? Eu aprendi coisas, eu aprendi como ensinar, eu vou lá e ensino, e o ponto final, quer dizer, se o professor para aí, as suas perspectivas são muito curtas. Agora, se da sala de aula ele sai para aprender mais, para se questionar mais e para buscar novos caminhos, aí gira um ciclo de você estar eternamente aprendendo, eternamente se formando. Eu brinco, às vezes, com os alunos de pedagogia e digo que o diploma que a gente recebe no final do curso é uma mentira, porque, na verdade, você nunca vai se constituir completamente como um educador. Sempre você pode se formar mais e mais e mais, né? Sempre você pode ampliar a sua formação. Então, eu brinco, olha, esse diploma que vocês têm é só o começo da conversa, né? E aí é muito engraçado, porque os alunos estão pensando no diploma como um momento final, né? Eu saio daqui, eu sou professor para sempre. Fábio, você quer comentar? Sim. Primeiramente, professora, sua fala veio muito ao encontro de muitas angústias e também
muitos anseios que eu tenho, que eu carrego, tá? Aprendi muito hoje contigo. Eu gostaria de agradecer até, uma fala muito assertiva com relação ao papel do professor, e ao mesmo tempo que traz para a gente uma esperança também de como a gente tem que lidar nessa prática. Eu sou professor pelo menos há 15 anos, eu dou aula de filosofia para o ensino médio, sociologia, e nos últimos momentos da sua fala eu me identifiquei muito pelo fato de ter sido esse professor conteudista, muitas vezes estava lá preocupado em cumprir com o conteúdo, em dar esse conteúdo, porque o Enem ia cobrar, a FUVEST ia cobrar, a instituição que eu trabalho iria cobrar, e eu não esqueço de, no momento, eu estava falando, inclusive, sobre existencialismo na época, dando aula numa segunda série do ensino médio, uma aluna levanta a mão e fala, professor, posso conversar contigo depois da aula? E aí eu falei, olha, hoje eu não consigo te atender, porque aquela coisa bem linha de produção, né? Dá uma aula de 50 minutos aqui, depois vai para outra sala, e aí meu start foi que essa aluna, no final de semana, tentou suicídio, entendeu? E aquilo foi para mim um start, tipo, no sentido de, para que eu estou aqui? Entendeu? Por que eu quero, por que eu sou professor? Enquanto eu estava preocupado com o conteúdo, essa aluna estava gritando, através do conteúdo que eu estava trabalhando, por socorro. Foi aí que, quando eu procurei a professora Viviane, na época que eu estava discernindo para o mestrado, na área de projeto de vida, socioemocional, foi quando eu pensei assim, a importância desse olhar e de perceber o espaço do sentimento que é a sala de aula, não só o espaço cognitivo. Então, só partilhando isso, que eu gostaria de trazer, que a sua fala foi muito, veio muito ao encontro mesmo da minha missão como educador, e eu agradeço pela sua contribuição. Eu acho que a gente, Fábio, a gente não pode culpabilizar esse professor que dá aula. Eu entendo perfeitamente esse professor que se sente angustiado porque não atendeu a aluna, mas eu também entendo esse professor que está na maratona de dar 10 aulas por dia e que tem que cumprir o programa porque cai no Enem, porque cai no vestibular, porque os pais estão esperando que eles entrem na universidade, porque a direção está precisando, porque tem o SARESP, tem o PISA, tem a avaliação interna, externa. Então, esse professor fica realmente muito dividido, né, na sala de aula, porque ao mesmo tempo que ele tem que trazer conhecimentos e garantir a aprendizagem, que é uma coisa que a gente não pode abrir mão, a gente tem que ter essa relação humana com os alunos, né, e acompanhar esses alunos. Eu acho que essa era a minha luta quando eu dava aula para licenciatura, né, de mostrar que você não é só um professor de sociologia ou de matemática ou de história. É muito pequeno você pensar a profissão docente em função do professor de, né, professor de matemática, de ciências, enfim. É isso. Lilian? Oi, Professora Lilian Silva. boa tarde. Eu sou professora na UFV, aqui em Minas, trabalho no Departamento de Educação, sou psicóloga. E aí, professora, eu estou aqui aprendendo com você, professora Silva, muito obrigada. E eu fiquei pensando muito assim, você dava exemplos pensando aí na educação fundamental, né, no ensino fundamental, e eu pensando nos meus alunos. Eu estou com uma turma de 65 alunos de diferentes cursos. Aqui a gente chega a ter, eu leciono Psicologia do Desenvolvimento, a gente chega a ter 15 cursos numa mesma turma, né? E alunos de diferentes faixas etárias. E, para mim, é sempre uma provocação. Então, assim, eu fiquei muito feliz em escutá-la, porque provoca a gente o tempo todo a pensar na nossa prática. Vou dar um exemplo simples para vocês, da gente não se acomodar. Eu cheguei esse semestre para dar aula e me botaram numa sala, porque minha turma está muito grande, me botaram numa sala com cadeiras fixas. Vocês já viram essas que são presas uma na outra, né? Ei? Aí eu fiquei horrorizada, eu falei, como é que eu vou trabalhar com essa sala assim? Aí fui lá,
pedir para mudar, eles, não podemos, tinha que registrar no sistema no início do semestre, aí eu não fiquei contente, mandei um e-mail, e fiquei tentando, uma semana tentando que me trocassem de sala. Aí, quando eu cheguei para dar aula ontem, os alunos falaram, professora, nos mudaram de sala. E aí eu chego lá, e eu tinha tentando negociar, pensei, pelo menos um dia, me deem pelo menos um dia de cadeiras móveis. Aí me deram 2 dias de cadeiras móveis. Foi outra aula, sabe, assim, dos alunos verem que eu consegui, que eu batalhei para a gente poder interagir mais, dialogar mais, que eles não estavam confortáveis nas cadeiras fixas, enfim. Esses desafios, né, que estão até nessas coisas pequenas que provoca, né, um movimento diferente na relação da gente com eles, nas histórias, né, de alunos de diferentes lugares. Então, assim, eu queria te agradecer, porque eu fiquei muito provocada com os pontos que você trouxe e confirmam esse meu desejo de continuar né, na docência. Eu acho que... Obrigado, Lilian, pelo seu carinho, pelo seu reconhecimento aí a esse momento que a gente está junto, né? O que eu teria a dizer é que aluno é aluno com qualquer idade, de qualquer forma, né? Um aluno que tenha 3 anos ou um aluno que tenha 43, esta posição de aluno, né, nos remete, nós professores, a um compromisso e a uma compreensão das especificidades dele, do momento dele, né? E é esse jogo que a gente tem que fazer o tempo todo, às vezes com um pequeno detalhe, que é o espaço, né? Eu vi uma professora de 2º ano, ela também era uma coisa muito... Ela ia contar uma história, então, um pequeno detalhe, ela apagava a luz, né, em algumas histórias, e aí os alunos falavam, quando ela apaga a luz e fica a meia luz, a gente consegue pensar na história, se envolver na história. Então, às vezes, quer dizer, esse compromisso que a gente tem com o aluno muda completamente com pequenos detalhes, quer dizer, você cuidar do espaço, você perceber a especificidade do aluno, você pensar em novas formas de trazer aquilo, quer dizer, qualquer professor pode abrir um livro e ler uma história para os alunos, mas se você muda o jeito de fazer aquilo, se você se preocupa em caprichar, né, no bom sentido do termo, e planejar uma atividade diferenciada, os alunos percebem isso, né? É muito bonito isso, é aí que a gente constrói essa relação. Acho que dá tempo da professora Tereza também comentar. Vamos lá, levantou a mão. Minuto. Então, boa tarde, professora Silvia, satisfação em conhecê-la, a professora Viviane, Lilian, Sandra Helena, todas as colegas e colegas que cá estão, estudantes e estudantes, não é, que cá estão. Então, uma satisfação ouvi-la, particularmente porque essa fala é muito propositiva, considerando que ela está num território de datas em que essa fala tem tudo a ver, não é? Eu observei que você trouxe o Paulo Freire como uma referência a quem tem muito apreço, não é? E 19 de setembro, justamente comemoramos, se Paulo Freire estivesse vivo, 103 anos ele faria, não é? E nos deixa uma marca muito importante também em relação a esse lugar, a esse papel do professor nos processos de ensino e de aprendizado. E também lembrando de que há poucos dias, 5 de outubro, comemoramos o Dia Mundial do Professor, e na próxima semana, 15 de outubro, é o Dia do Professor, não é? Então, pensar justamente no professor, nesse lugar, e no conjunto de papéis que ele necessariamente ocupa, de todas as dimensões, como você bem menciona, não só do ponto de vista do conhecimento, mas das atitudes, dessas transferências dos próprios sentimentos, é algo muito importante. Mas eu, das muitas menções que você trouxe, anotei aqui esse grande desafio, que é o afirmar-se, não é, do professor, o afirmar-se como sujeito do conhecimento, com essa disponibilidade para renovar o trabalho.
E aí compreendo que renovar o trabalho implica gradativamente um compromisso com a aprendizagem, porque só podemos renovar a dimensão da compreensão desse nosso trabalho à medida em que não perdemos esse nosso lugar de aprendizes. E esse é um grande desafio, hoje mais do que nunca, nesse mundo em que somos solicitados com tantas tarefas, não é? E que muitas vezes o aprender, ele não é sempre tão facilitado. Mas eu considerei muito bacana a sua fala, e depois, com um pouco mais de calma, eu vou assisti-la toda, visto que eu trabalho numa cidade e me desloco para outra e preciso de 3 horas para esse deslocamento, e hoje, infelizmente, me atrasei um pouquinho. Mas depois será motivo de satisfação poder acompanhar a gravação. Mas eu considerei muito bacana essa sua fala, muito obrigada pela oportunidade, e mais do que nunca de confirmar esse lugar do professor no processo de aprendizagem e de constituição dos humanos. Isso é fantástico, da gente nunca esquecer, não é? De sempre estar como uma luz para os nossos projetos, né? Então, muito obrigada. Eu é que agradeço aí a sua fala, realmente é isso mesmo, né? A constituição do professor em função do humano. Eu acho que a gente tem que pensar sempre isso, não importa qual seja a sua disciplina, qual o momento da escolaridade que você ensina, essa ideia de compromisso, de adesão, de participar da vida do aluno e, por meio disso, entender que você está transformando o mundo, eu acho que é isso que dá sentido à nossa profissão. Eu, pessoalmente, tenho uma frase do Paulo Freire que me acompanha a vida inteira e que eu sou muito feliz de ter isso como lema, né, da minha vida. Ele dizia que a distância entre a realidade mais cruel, e a gente sabe que em muitas escolas, em muitos contextos, a realidade é cruel, né? A distância entre a realidade mais cruel e o sonho mais dourado está no espaço do fazer. E o espaço do fazer, é você arregaçar a manga e ir na direção. Então, se você ficar sentado, imaginando com uma escola ideal, alunos ideais, todos motivados, interessados e querendo aprender, isso é impossível, isso é um sonho que não bate com a realidade. Agora, se você pensar no potencial que existe nesse espaço do fazer, eu acho que é aí que está o nosso compromisso, né? O caminho é mais importante do que esse resultado, a direção que você dá para a sua vida de professor. Muito obrigada, nossa, lindo e poético. Muito obrigada, professora Silvia, pela sua fala, obrigada aos colegas, Fábio também, que trouxeram contribuições, e várias pessoas estão elogiando aqui no chat também, Silvia. E assim, eu queria reforçar que o nosso compromisso aqui no Lab é desenvolver mesmo pesquisas, intervenções, pensando mesmo nessa educação, como você falou, do ser humano, né, em função do humano. E algo que me chamou muita atenção é a implicação dos valores e dos sentimentos em todo o processo, não é reinventar a roda, está no compromisso, né, do professor com esta formação, né, já está de uma forma absolutamente integrada a quem é este professor, né, como o Fábio destacou, não é só ir lá e, como você colocou tão bem, depositar conteúdos, mas é um olhar para quem a gente está entregando para a sociedade, né, que é, realmente, eu acho que esse é o centro. Muito obrigada pela participação, te agradeço. Eu é que agradeço, continuo à disposição de vocês, eu vou pegar essa bibliografia que apareceu e essa indicação de outras videoaulas que podem complementar, e vou passar para você, para que você passe para o grupo. Você tem como fazer isso? Tenho. Eu te agradeço, né, porque aí temos também o material,
Vamos revisitar, eu vou indicar também para algumas pessoas que não puderam estar hoje, porque como fica gravado, depois a gente pode assistir várias vezes, né? E vai nos ajudar bastante. Você não tem isso consolidado num livro ainda, né, Silvia? Não, mas tem Olha, várias videoaulas. Sim, né? mas seria bem bacana, Silvia. Mais a gente um. nunca consegue fazer tudo que a Porque gente... é como as colegas falaram, né? Você conseguiu trazer nas dimensões, nas 9 dimensões, uma complexidade que sistematizou de uma forma muito pedagógica, né? É muito complexo, mas você conseguiu traduzir de uma forma mais palatável para a gente fazer conexões desses Mas essa é uma desafios. conversa que não tem fim, né? Cada um desses pontos que eu trouxe de forma didática e minimamente organizada dá margem para muita discussão, para muita conversa. Sim, muito bacana. Muito obrigada. Com mais algum comentário, Silvia, para a gente fechar? Só agradecer aí a atenção de vocês e dizer que eu estou sempre à disposição. Vocês têm aí o meu e-mail, tem aí a minha página pessoal, e dizer que esse encontro não precisa ser necessariamente pontual, a gente pode continuar conversando por outras vias, de outras formas. Bacana. Eu estou completamente aberta para isso e agradeço aí a acolhida de vocês, a atenção. Muito obrigada. Obrigada. E só avisar vocês que o próximo encontro, agora a professora doutora Andréia Parra vai apresentar a pesquisa, né, no dia 23, Andréia, ela está aqui, já falou um oi para você, né, tá chique, olha lá, falaram chique. A gente vai acompanhando as trajetórias, né, oi Andréia, boa tarde. Oi, querida, tô só escutando aqui, bebendo dessa sabedoria da professora Silvia, não sabe como me ajudou, já reescrevi a minha tese depois dos comentários dela na minha banca. Ai, bacana. A gente está numa rede de colaboração, né? E isso é muito bonito. Então, Andréia, você é a próxima. Agradeço, Silvia, é sempre bem-vinda, né? A estar aqui com a gente. Se puder, né? Em um outro momento, vai ser maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Tchau, tchau.